Folha 1 de volta e agora o assunto é saúde. Hoje nós vamos falar de fonoaudiologia, que muita gente acaba comentando no dia a dia. O que será que faz um profissional de fonoaudiologia? O fonoaudiólogo, ele faz o quê? Ele cuida da voz, ele cuida dos problemas de quem tem dificuldade de pronúncia. De fato, como é esse dia a dia da profissão? Para nos esclarecer, trouxemos aqui no estúdio o Medellín Peixoto, que é fonoaudiólogo, está formado recente. Obrigado pela visita. E vamos falar então como é o universo da profissão. Acho que até foi interessante você, desde o começo da faculdade, que você também a vida inteira ouviu muito sobre. E lá você fez as devidas descobertas desse universo tão interessante. Obrigado pela visita. Muito obrigado a toda a equipe, obrigado a você. A fonoaudiologia visa, no caso, a comunicação, de modo geral. Embora tenha várias outras profissões, né, equiparada a muitas outras, a fonoaudiologia é uma profissão bem nova, né, bem recente, e aborda todas as faixas etárias, né, desde o bebê, nascimento do bebê, teste da linguinha, teste da orelhinha, a criança no desenvolvimento de linguagem, tanto a parte da fala quanto a parte da escrita, o adolescente, o jovem, pessoa de meia idade em si, que pode ter de repente uma isquemia, uma AVE, que no caso vem ser dado por uma sequela, e também na parte do idoso, né, a parte de Alzheimer, entendeu? Então, interessante, a gente acaba imaginando que é só para uma determinada faixa etária, a vida inteira da pessoa pode ter esse acompanhamento. Seja para prevenir, seja para melhorar alguma coisa ou para recuperação, né? Com certeza. No caso, então, a fonoaudiologia está introduzida desde o nascimento até mesmo os últimos momentos de vida. Então, essa qualidade da audição é uma coisa que a gente acaba atribuindo pouco, né? A gente acaba atribuindo ao fonoaudiólogo sempre essa questão mais da fala. Sempre o pessoal, é o fonoaudiólogo porque tem um problema de gagueira, porque tem um problema na fala, não. Então, principalmente essa questão de audição, hoje em dia tem se divulgado bastante qual é a importância fundamental do fonoaudiólogo, inclusive para a questão das perdas auditivas, tanto por questões do ambiente de trabalho, quanto a questão do dia a dia, porque as pessoas estão expostas a fones de ouvido, tudo isso. Cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Principalmente o pessoal mais jovem, né? Na escola, a partir dos 7 anos, você já vê a garotada, aquele fone alto, e o professor não consegue, ninguém consegue falar. Isso só vai gerando essa perda gradativa da qualidade da audição. Gradativa. Né? E na realidade vai saber, né, que realmente teve a perda auditiva anos depois, né? Então isso é algo preocupante, é algo que lá na frente vão ver que realmente ocasionou. E se essa perda vai começando a ser provocada cada vez mais cedo vai se notando, né, essa dificuldade, né, da audição. Antigamente isso era mais comum na terceira idade, né? Olha, ele tá surdo, se dizia, né, grosseiramente, olha, ele tá surdo porque ele é velhinho. Agora você vê cada vez mais cedo as pessoas jovens perdendo essa qualidade da audição. Né? Perdendo a qualidade da audição. Fala em relação, tô com zumbido, tem um chiado, não estou escutando direito, entendeu? Mas por conta de exposições, a questão, tanto na questão do fone de ouvido, os barulhos do dia a dia, e os barulhos do dia a dia, a exposição no trabalho, entendeu? Tem algumas profissões realmente que até usam, né, uma proteção. Protetor auricular. Então, quer dizer, você muitas vezes, você já nessa rotina da profissão tem visto isso, né? Gente cada vez mais jovem que vai ao seu consultório e você vai descobrindo perdas auditivas absurdas. Absurdas, Isso aí é muito relativo, né? Com aquelas pessoas que têm a questão da orientação e evitam, e aquelas pessoas que não têm orientação e faz o uso normalmente, ou muitas das vezes inadequado, do fone de ouvido. Agora, às vezes, eu não digo que dê para reverter, mas dá para minimizar, né, o problema. Dá para amenizar, né, com algumas orientações, e se for um caso muito grave, é onde entra a questão dos aparelhos auditivos. Que hoje em dia estão cada vez mais modernos também, né? Modernos. Era uma coisa que chamava atenção, a pessoa ficava intimidada de utilizar. Hoje em dia tem alguns que são muito pequenos. Muito pequenos, que não são... Quase que invisíveis. Invisíveis praticamente, né? Então as pessoas levam a vida também normal. A qualidade de vida, né? De poder ouvir, de facilitar, principalmente para dirigir, para tudo isso que depende da atenção da audição, né? Com certeza. Agora a questão da fala é, de fato, aquilo que a gente acaba acreditando ao profissional de fonoaudiologia. Como é que é esse universo da fala, então? Então, a questão da fala são várias alterações, né? Que nós também sabemos que existe. E, assim, muitas das vezes, o que mais vão procurar são mesmo a questão da criança, que está na fase de desenvolvimento de linguagem, entendeu? Porque meu filho não está ainda falando, não está pronunciando direito, faz a troca de fonema. E aí? Então, o fonoaudiólogo, ele tem a técnica, entendeu? De fazer com que a criança fale.
Pode acontecer que a criança não fale por conta de algum outro problema cognitivo, exatamente. mas dentro das técnicas daquela formação que nós temos, nós vamos fazer o melhor que a criança alcance o objetivo de fazer a fonação correta, a fala correta. E é fundamental, até porque a pessoa que tem dificuldade de comunicação na escola já vai começando a sofrer aquele preconceito dos coleguinhas, que até involuntariamente, né? A criança não tem noção, mas ela já vai condenando, já vai excluindo o coleguinha que não fala direito, que não consegue se comunicar, né? Com certeza. Principalmente a questão escolar, né? Acaba acontecendo a questão do bullying, né? Por conta da pronúncia incorreta, devido a um atraso em linguagem, um acometimento que não tem culpa a criança, na realidade. E muitas das vezes isso acaba atrapalhando demais o desenvolvimento, acaba inibindo ele. Exatamente. E algumas escolas competentes, né, de certo modo, acabam percebendo isso e encaminhando para o fonoaudiólogo, onde nós trabalhamos toda a parte, né, da linguagem e a gente alcança o objetivo. Por fim, também tem os profissionais da voz, né? Por exemplo, no meu caso que trabalho todo dia lendo essa quantidade de notícias, falando em rádio, TV, eventos, e quem canta também, né? Quem canta também, principalmente. Tem todas as técnicas também na parte de voz, né? Toda a atribuição do fonoaudiólogo também, nas terapias, né? Nos repousos, nos exercícios a serem feitos para ter uma boa condição para estar trabalhando diariamente. É verdade, tem cantores que até viajam com seus profissionais, né, de fonoaudiologia, porque imagine, tem gente que canta em média 1h30, 2 horas por dia num show. Quem canta em trio elétrico canta muito mais que isso. E é claro que com a tecnologia, o artista que tem condição de investimento, os grandes artistas desse país, investem em microfones que vão ter cápsulas mais especiais, em equipamentos de retorno auditivo que não vão agredir, então isso vai ajudando a conservar. Mas existem técnicas para se aguentar, né, tanto tempo de uso das cordas vocais. Né? Com certeza. Existem várias terapias, né, de voz. Inclusive todos esses profissionais que trabalham com a voz, assim como você, como os cantores, que têm uma carga, né, de produção de voz muito excessiva por conta, né, da vida profissional. Então essas técnicas são implantadas para que tenha uma voz adequada à sua rotina. E não fique cansada, né? Porque é a consequência, né? É a consequência. A pessoa que, por exemplo, não está muito acostumada, por exemplo, tem aquela rotina universitária de apresentar trabalhos e tem que falar muito tempo, já fica com aquela dificuldade, aquele nervosismo, a gente que já vai falando todo dia, vai acostumando as cordas vocais, mas precisa ter realmente um cuidado. Um cuidado. O pessoal do telejornal, os cantores, os professores, que são horas dentro de sem sala, microfone, sem nada. Sem microfone, dentro de sala de aula, algumas das vezes, né, as salas barulhentas, e tem que se exceder, isso acaba prejudicando, né? Então nada melhor do que procurar um profissional para poder fazer uma terapia e tornar a vida adequada, né? Essa questão da voz também. Olha, muito interessante, volte sempre, acho que o assunto é válido e a utilidade pública de trazer várias profissões, sempre que a gente acaba criando aquele preconceito, aquele conceito prévio de que um determinado profissional só faz um determinado tipo de trabalho. E hoje ele nos esclareceu muito mais sobre a vida de um fonoaudiólogo. Então, obrigado e volte sempre. Muito obrigado a você e toda a equipe. É isso, nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência e, é claro, convidando para que você fique conectado 24 horas por dia a todas as janelas do Grupo Folha de Comunicação. O destaque para a janela digital, que é o portal folha1.com.br, atualizado praticamente de minuto a minuto, com notícias, é claro, de Campos e região, mas também do Brasil e do mundo. E lá também estão os melhores blogs com os assuntos mais variados. Para você, uma boa noite.